boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Brasil Water Week, um evento da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Neste momento, vamos dar início à sessão Gestão Estratégica de Resíduos Sólidos, Caminhos para Eficiência e Sustentabilidade. Eu sou Josivan Cardoso, secretário-geral do CNQA, Comitê de Qualidade da ABS, e, portanto, farei a moderação neste momento. Apresento a vocês os nossos palestrantes. Pedro Simões, professor na Universidade Lusófona. Temos também Marcel Zanto Narea, professor da Pontífica Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. Como debatedores presentes, a Samanta Tavares de Souza, que é subsecretária de Saneamento e Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. E também o Pedro Duarte, que é assessor técnico da Secretaria Especial para o Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil da Presidência da República. Também teremos conosco, em instantes, a Paola Cofre, que é chefe da área de Economia Circular e Resíduos Sólidos da CEREMI-RM do Ministério do Médio Ambiente no Chile. Obrigado a todos por aceitarem o nosso convite. Você que nos acompanha na plataforma pode escolher o idioma de sua preferência para acompanhar esta sessão. Basta selecionar no botão acima deste vídeo. E para saber mais sobre os nossos especialistas, basta acessar a área abaixo deste vídeo. Após as palestras, também abriremos para um momento de perguntas. Neste momento, iremos iniciar a nossa apresentação trazendo as experiências através de Pedro Simões, professor na Universidade Lusófona, que vem hoje aqui trazendo uma apresentação por Portugal. Então, muito bem. Boa tarde a todos. Eu irei compartilhar a minha telas. Está tudo visível? Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Simões. Estou aqui em substituição do professor Rui Cunha Marques, que por motivos técnicos não foi possível atender à solicitação e para estar aqui presente no horário em que estava agendada esta sessão. Agradecendo a oportunidade e também para vos vir aqui falar sobre gestão estratégica de resíduos sólidos, um tema que me é muito próximo e que eu trabalho há mais de 15 anos nesta área, e então iremos falar então da importância da economia circular e das soluções que são baseadas na natureza para o impulsionamento desta economia. Com uma breve introdução, eu julgo que é importante salientar que o serviço de resíduos é um serviço essencial à população, não é? Ou seja, todos temos que ter acesso a um serviço credível e robusto à nossa população, para um conforto humano, para o desenvolvimento da saúde pública, para a melhoria do meio ambiente e a competitividade da economia e um bem-estar geral de toda a sociedade. É um serviço que tem obrigações de serviço público, que tem que ser prestado, que tem que ser garantido. Tem uma tendência de serviço que carece de universalidade em termos de cobertura e de acessibilidade deste serviço, que tem que ser contínuo, que não pode haver descontinuidade no seu serviço, e temos que garantir níveis de qualidade do serviço, e isto tudo em tarifas, de modo a garantir a sustentabilidade que é essencial a este serviço. Temos que ter tarifas ou preços
ou taxas, de modo a garantir a prestação deste serviço. É um serviço complexo, em que compreende serviço de recolha, de triagem, de valorização orgânica, de valorização energética, de disposição final. Estão muitos serviços associados e é neste conto geral em que a economia circular deve entrar e deve estar sempre presente. Existe a necessidade de uma prestação adequada, ou seja, existem indicadores que têm que ser garantidos em termos da economia, da qualidade ambiental e da saúde pública em todos os países. Agora, existem desafios que são transversais, independentemente da sua localização, em que um aumento da população, que é transversal a qualquer país, gera ou tem associado a um aumento da produção de resíduos. E resíduos esses que têm que ser tratados e devidamente tratados. Existe o desafio da universalização adequada deste serviço, ou seja, a coleta de resíduos e sobretudo a abolição de lixões e aterros, sobretudo aterros semi-controlados, é um desafio enorme que carece este setor. Temos a necessidade ainda de valorizar resíduos e garantir a sua sustentabilidade financeira e ambiental na prestação destes serviços. Sustentabilidade financeira porque os produtos que são gerados que têm de ter atratividade, quer a quem presta, quer a quem recebe esse recurso. E depois temos ainda o desafio de capacitar e de impulsionar o desenvolvimento tecnológico nesta área. Todo este contexto, temos que ter políticas públicas e investimento neste setor. É incontornável fazer face a estes desafios sem haver uma política pública efetiva e com incentivos a que estes desafios sejam controlados. Relativamente a estas políticas públicas e investimentos, existe a promoção da economia circular, em que, através da poupança de recursos e a redução dos resíduos que são necessários para a disposição final. E os três grandes objetivos em termos internacionais é um primeiro objetivo, a redução, ou seja, tentar reduzir a geração de resíduos urbanos. Um segundo grande objetivo, a reutilização e reciclagem orgânica e multimaterial destes resíduos e a valorização energética, quando possível, destes resíduos. É o que nós chamamos os 3 R's de reduzir, reutilizar e reciclar. E toda esta realidade carece de uma transformação da política pública e de investimentos que são associados a esta implementação. E é neste sentido em que se tem impulsionado a economia circular como uma tendência futura na gestão de resíduos sólidos urbanos. Em que é que isto se observa? Em muitos países, a nível internacional, a coleta seletiva e, sobretudo, as metas têm sido cada vez mais impostas. Sobretudo aqui na União Europeia, existem diretivas europeias para todos os países com metas de coleta seletiva. E isto, naturalmente, seja, existindo implicações, estamos a criar incentivos para o aumento, sobretudo, da reciclagem. E mais à frente irei apresentar-vos um bocadinho mais dados sobre isto. Existe também uma tendência natural para a implementação de tratamento mecânico ou biológico com produção de composto, que é muitas vezes utilizado na agricultura, embora com determinados parâmetros, mas que tendem a contribuir para o desvio dos resíduos do aterro e, naturalmente, contribuir para a sustentabilidade ambiental que é necessária. É fundamental não só entender a infraestrutura técnica dos vários fluxos específicos, bem como informar e motivar os usuários dos sistemas de coleta. Isto quer dizer que cada vez mais existem fluxos de resíduos, úmido, não úmido, e cada um com as suas especificidades, e é importante
que o usuário entenda qual é que é o objetivo dessas recolhas distintas e qual é que vai ser o resultado com essa recolha. A quantidade e a qualidade dos materiais recicláveis aumentam quando os municípios introduzem sistemas de coleta porta a porta. Isto é natural no sentido em que, embora exista a necessidade de fazer um balanço entre o custo e o benefício de uma coleta porta a porta, naturalmente, se nós coletamos o resíduo na fonte, no usuário, estamos a evitar riscos de contaminação de resíduos que porventura colocam dificuldade à reciclagem desse material. Naturalmente, depois, trata-se de uma análise de custo-benefício para a implementação deste tipo de sistemas. Os custos de coleta são elevados, sobretudo em coleta porta a porta, mas tendem a ser compensados com o aumento das receitas dos materiais que são retomados. E, naturalmente, quanto menos contaminação tiver, maior será o valor do material que é enviado para reciclagem. E, porventura, uma externalidade positiva é a nossa redução dos custos com o tratamento desses resíduos, sobretudo com a deposição em aterro, e naturalmente quando temos uma realidade de taxas em deposição em aterro, que ainda não é o caso em todos os países. É importante que se promovam estratégias comunicacionais adequadas, nomeadamente com a colocação de contentores e de resíduos nos contentores, mais uma vez para evitar a sua contaminação, e também a implementação de sistemas de pay as you throw, ou seja, em que o usuário paga em função daquilo que gera, que naturalmente isto por si só induz um incentivo grande à segregação de resíduos e à sua separação na fonte. A economia circular, o objetivo é otimizar ao máximo o recurso dentro do sistema de produção, de modo a diminuir a aquisição de matérias-primas e também a diminuir o desperdício e a sua disposição final em resíduos. Ter uma abordagem de economia circular permite significativas oportunidades, não só de redução de custo, mas também de impulsionamento da economia, através da criação de emprego para as empresas e para a indústria, nomeadamente a redução de custo e maior eficiência dos recursos, que permitem gerar benefícios líquidos, através da reutilização, de investimentos em ecodesign e medidas similares, e também um aumento da produtividade dos recursos e por consequência do PIB, e criar milhares ou milhões de empregos em função da realidade de cada país, comparativamente com aquilo que é a tradição de consumir recurso e disposição final de resíduos. Agora, também é importante ter presente que para criar este incentivo temos que criar medidas e políticas para desincentivar, sobretudo, a taxa de deposição em aterro, que por natureza é o sistema de tratamento mais económico, com o custo mais reduzido para quem gera este tipo de serviço, e temos que criar incentivos para o seu desvio destes resíduos, para criar outras formas de tratamento de resíduos que se tornem economicamente viáveis. Eu trago aqui uns dados da taxa de deposição de resíduos em aterro. Estes valores excluem a tarifa, o preço que as entidades gestoras, que os prestadores praticam para depositar resíduos, mas para ter uma noção da realidade, nomeadamente na Europa, em que, por exemplo, a Dinamarca tem por cada tonelada que é depositada em aterro, tem um preço à partida de 80 euros por tonelada. Ou seja, em moeda brasileira nós estamos a falar de cerca de mais de 400 reais por tonelada, sem considerar a tarifa que o prestador pratica para receber esse resíduo. Ou seja, como podem entender, é um incentivo muito grande a que se criem outros tipos de formas de tratamento de resíduos, nomeadamente
impulsionar a reciclagem neste tipo de países onde existem estas taxas de deposição final de resíduos. Nos Estados Unidos, este valor varia entre os Estados, mas ronda $58 por tonelada, e na Austrália, embora dólares australianos, varia entre $70 e $146. Estamos sempre a falar de valores muito avultados e que quem gera este tipo de serviço olha sempre numa análise custo-benefício entre depositar em aterro ou criar outros, ou investir em outros sistemas de tratamento de resíduos de modo a impulsionar a economia circular e não a disposição final em aterro. Como salientei, naturalmente é um grande desincentivo à disposição final de resíduos. Estas medidas, estas taxas têm criado um incentivo muito grande, como referi, à disposição final de resíduos. Como podemos ver, existe uma tendência gradual para a redução da disposição final de resíduos, seja desde 2004, com dados da Eurostat, este dado tem vindo a decrescer. Atualmente, a média dos países da União Europeia encontra-se em 40% de resíduos de disposição em aterro. Mas a diretiva, como eu irei falar há pouco, existe uma diretiva em que determina que em 2030 a média de cada país deve ser no máximo de 10% de resíduos em disposição em aterro. Naturalmente, isto implica medidas fortes de reciclagem ou de incineração ou de tratamento mecânico ou biológico de compostagem para desviar estes resíduos do aterro. Outra tecnologia que tem crescido, não de forma tão universal em todos os países, mas que tem crescido muito, sobretudo no Japão, na China e também na União Europeia, embora em mais países do que outros, sobretudo na Alemanha com grande capacidade, que é a incineração, em que transforma o resíduo, em vez de ser depositado em aterro, transforma em energia essa que depois pode ser colocada no mercado de tipo de energia para consumo próprio ou mesmo para venda nesse mercado. O que é que a União Europeia tem vindo a fazer? Tem criado diversas políticas de resíduos, nomeadamente através de diretivas, cada vez mais exigentes, de modo a incentivar, mas com muita assertividade, a alteração de hábitos entre os países da União Europeia, uma perspectiva de ciclo, ou seja, de forma a explorar as sinergias que ultrapassam as barreiras de longo prazo na cadeia do resíduo, e um foco no valor acrescentado, dando prioridade a promover ações focalizadas no impulsionar de uma economia cada vez mais circular e valorizar o resíduo que é reciclável, ou através de políticas de subsidiação, ou através de penalização de medidas que são tradicionais e com avultados desperdícios. E de facto, os países incumpridores têm fortes penalizações, se não for por via direta, por via indireta através do financiamento comunitário que existe nestes países. Dando alguns exemplos dos objetivos que são colocados nas diretivas. Como falei há pouco, a deposição em aterro até um limite de 10%, até 2030. Um foco na redução e utilização de recursos na política de ecodesign. Prevenir a obsolescência de produtos através de programas de testes independentes para a obsolescência planeada. Normas de qualidade para matérias-primas secundárias, aquelas que são, sobretudo aquelas que são de reciclagem. Impor também a taxa de reciclagem de resíduos urbanos de 65% até 2030, em termos globais, e em específico em matéria de embalagens 75% até 2030. Em alguns países isto ainda constitui um grande desafio, outros nem tanto. Vemos que há países que já estão bastante próximos destas metas. Professor, sim. Para lembrá-lo, que o senhor tem 3 minutos. 3 minutos? Tinha ideia que era 25. Ok, estava a controlar nos 35. Ok, obrigado. Por aumento do tipo de reciclagem, implementar sistemas de coleta seletiva mais eficientes e integrados,
ter muita atenção aos freeriders, ou seja, aos sistemas, aos produtores de embalagens que colocam embalagens fora do sistema normal, a implementar sistemas PEIT, fazer investimentos em tratamento mecânico-biológico, impulsionar a inspeção e fiscalização e, sobretudo, a cooperação entre empresas privadas e o mundo académico. Um sistema que tem impulsionado muito a economia circular e, sobretudo, a separação é o sistema PEIT. Existem vários sistemas implementados, os países com mais assertividade, sobretudo na Bélgica, em que as pessoas compram sacos e pagam por esse saco. Ou seja, se for a coleta normal, o saco tem um preço muito maior do que o saco para a reciclagem, e isso cria um incentivo muito grande à separação destes resíduos na fonte. Outro desenvolvimento que tem vindo a crescer é a fiscalidade verde, ou seja, em que existem incentivos fortes a quem pratica este tipo de políticas e quem atinge estes objetivos, sobretudo com subsidiação na energia que é produzida através de resíduos, entre outras medidas que se podem salientar. Um esquema que tinha apresentado, e depois também podem ter acesso, também posso explicar um pouco mais, é um sistema fechado de financiamento da coleta seletiva, em que quem coloca embalagens no mercado financia todo o sistema de coleta separada de recolha seletiva, quer porta a porta, quer por aproximação, mas é um sistema que é sustentável per si. Sobretudo na Alemanha, por exemplo, já estamos a falar de metas de reciclagem em torno de 70%. E para financiar este tipo de investimentos, a PPP é uma solução bastante viável e vemos com várias soluções ao nível da reabilitação de lixões, construção de aterros sanitários, a implementação de usinas para a produção de energia ou até mesmo para centrais de compostagem ou de reuso de resíduos. Existem vários tipos de investimentos a nível internacional no âmbito do ecodesign das embalagens, sobretudo no sentido de aumentar a sua durabilidade e resistência, da ecoeficiência, da ecoinovação. Eu também tinha aqui vários exemplos, mas é interessante, por exemplo, ver-se tecnologias ao nível dos resíduos eletrónicos, sobretudo a implementação de inteligência artificial para gerir resíduos alimentares, no sentido de otimizar a operação e o impacto ambiental destas várias iniciativas e destas várias empresas. Apenas uma nota final: a economia circular é inevitável, sobretudo se queremos tornar o nosso país e a nossa realidade sustentável do ponto de vista ambiental, e tem o impacto de criar emprego, crescimento económico, oportunidades de trabalho. Ora, não podemos descurar que o setor dos resíduos tem inúmeros desafios, tem necessidades de políticas públicas. No nosso contexto europeu, nós temos metas cada vez mais ambiciosas e que impõem investimentos sérios nesta área, mas temos que ter incentivos à implementação e desenvolvimento da recuperação de resíduos e de reciclagem, nomeadamente aquilo que é a taxa crescente de disposição final de resíduos em aterro, que torna, numa análise custo-benefício, a economia circular cada vez mais vantajosa face ao aterro. E, naturalmente, depois temos que criar potencial de investimento e de financiamento, onde a PPP é naturalmente uma ferramenta ao dispor e viável para impulsionar a economia circular. Então, era isto. Obrigado. Queremos agradecer. Agradecemos aqui ao professor Pedro Simões, também pela compreensão do tempo, foi maravilhoso, cumprimos o nosso tempo. Professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E vamos agora passar imediatamente para o professor Marcel Santo Narea, que é professor da Pontífica Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. Professor, também lhe peço
né, que busque aí os 20 minutos de compreensão. Iván, ¿me escucha bien? Vocês podem me ouvir bem? Sim. Muchas gracias. A continuación Muito hago mi obrigado. presentación. Eu Siento farei a primero minha para rápida agradecer. apresentação. Eu gostaria primeiramente de agradecer No, a ver si ahora sí. Soy el profesor Marcel Muito Santos. bem, sou o professor Un Marcel agrado estar con Santo. ustedes aquí. Primero que É nada, uma darles honra estar aqui gracias com vocês. a- Primeiramente, eu gostaria de a Brasil. agradecer Gracias porque allí aos colegas do todo Brasil. lo que sé Muito es obrigado lo que de porque ahí recogí con tudo que eu Walter Inglacia pude Oliveira hace muchos captar años y profesor Álvaro de Castañeda y también conhecimentos el do profesor professor Fernando Jucá, Álvaro con quien Castanheira compartía mucho. e do Esa es professor mi Fernando primera Bucá. foto en Brasil para mis Essa primeros foi a minha estudios, primeira para foto no reconocerme Brasil, quando eu fui tenía fazer 50 años um menos. estudo, Muchas quando eu tinha gracias. 50 Hoy día anos a hablamos menos de do que hoje. Bom, muito basura en obrigado. la triple crisis Hoje vamos planetaria: falar cambio climático, pérdida de de biodiversidad y lixo na contaminación. crise Los seres tripla. humanos generamos cada año Bom, os seres 1.900 humanos millones de geram toneladas de cada residuos ano sólidos. Y fíjense que si no 1.900 manejamos toneladas bien, de afectamos las resíduos tres sólidos crisis e que hoy nós día temos nos aqui enfrentamos. três crises Pero que quiero saber que afetam o en el mundo. mundo, cuando hablamos de basura, Vocês hay que sabem conocer que quando también que falamos do mundo, 89 quando falamos de millones de lixo, toneladas al año temos 89 es el milhões de desperdicio toneladas per por ano, é o cápita de los desperdício per consumidores en capita Europa y dos consumidores Norteamérica, na Europa e na que América do contribuye a los Norte. residuos sólidos. 1.000 E millones de personas mais de pasan 1 hambre en bilhão el de mundo y pessoas podrían passam fome no mundo e alimentarse con poderiam esta comida se que hoy alimentar día com lo essa vemos en comida vertederos. desperdiçada na 1.300 Europa millones e de Estados toneladas de Unidos. alimentos se Mais tiran de a 1 la bilhão basura e cada 300 milhões de año. toneladas de alimentos 1.000 vão para o millones de lixo personas todo en el ano. mundo Mais de 1 bilhão de se acuestan sin pessoas haber no mundo consumido alimentos. dormem sem Y ter vamos al relleno consumido sanitario alimentos. E y vamos encontramos esto: para residuos de esses alimentos. resíduos Un minuto sanitários e solamente para vamos decirles que el año ver muitos 1840 alimentos este abogado desperdiçados. Edwin Em Chadwick hizo una 1840, esse investigación para advogado, saber Edward por qué Chad, los fez uma pobres seguían pesquisa para siendo saber pobres. por que os Y pobres su continuavam sendo conclusión fue pobres. Isso, estremecedora. a sua Había una conclusão relación foi entre pobreza y aterradora. enfermedad. Existe uma relação Y esto progressiva entonces entre hizo pobreza que e doença. rápidamente los Estados Então, Unidos, os alrededor de Estados 1.800 Unidos, médicos, em trabajaran 1800, en una fez com que campaña de limpieza 1.850 y médicos nacen lo que ustedes trabalhassem conocen como las nas águilas campanhas de blancas. Se limpeza. reclutaron voluntarios y Então, foram finalmente recrutados se terminó de voluntários para recoger lo limpar que as denominaban, casas, para ¿cierto?, la mugre putrefacta limpar os que mataba a las lugares. personas. E, Y claro, los olores isso y los gases, era uma la das causas que conclusión matava as decía que pessoas. mataban a las personas. La A verdadera conclusão causa foi eran dizer las que o lixo bacterias. matava as Y pessoas, mas vinieron na entonces verdade las eram as bacterias a bactérias partir de la materia e, a orgánica. partir El año disso, a matéria orgânica. 1896, Em ya el director 1896, o de la diretor Escuela da de Escola Sanidad de de New Saúde York, de Nova ¿cierto?, York, George generó Henry, este curso. Y han realizou transcurrido esse más de 400 años. curso Y e fíjense que desde tinham esa passado mais de intervención 400 anos a seguimos partir da observando que el intervenção gran problema e es la materia continuando orgánica. vemos que o ¿Será grande problema era a matéria que le orgânica. hayamos Será dado tanta possível importancia al resto de las fracciones, que nós não menos a la que tenhamos realmente dado tenemos que tanta haber importância a abordado? outros fatores? Entonces nos damos cuenta Bom, que então nós realmente la materia percebemos então orgánica, que el hermano o pobre lixo de la e a composición de matéria estos orgânica é residuos. o irmão pobre da Fíjense que las decomposição. estadísticas hablan por sí As solas. estatísticas falam por si 3.500 só, millones de personas. La mitad de la mais de 3 población del mundo bilhões de no pessoas, tiene ou seja, quase a servicio de metade da gestión de população mundial residuos. não tem La generación acesso mundial, nos dice el adequado a profesor resíduos. Cranaway, A geração ¿cierto?, se va a mundial duplicar de el lixo 2025 y el triple el 2100. vai ser Fíjense que duplicada Cranaway también em le dice que pouquíssimo la tempo e mais do producción triplo va a do que acceder al temos hoje em 2100 en 2100. 11 millones de E toneladas. aqui nós temos Pensamos 11 que la milhões de basura seguirá creciendo. toneladas por dia em Pensamos que 2100. realmente no va a haber Ou seja, nós pensamos una detención realmente final. Pero ¿qué pasa que en América não vamos Latina ter y uma el solução Caribe? final. Mas o que Fíjense que acontece na por América mandato Latina e del no Foro de Caribe? Ministros se Observem hizo un que documento que
durante um encontro de ministros, geraram muitos documentos que nos dizem que geramos 670 mil toneladas por dia em 2050. Onde 35 mil toneladas por dia não são recolhidas por dia. A gente tem 145 mil que estão em lixões, e isso equivale a 170 milhões de pessoas. O mais importante, e aqui aparece mais uma vez no conteúdo de matéria orgânica, que, bem, os gases de efeito estufa e tal, que acabam dificultando o restante das correntes. Então, reduzir o resíduo de alimento talvez seja uma boa solução. Talvez 90% dos resíduos de hoje esteja na disposição final e tem muita reciclagem informal. Esses dados aqui é o que a gente tem de dados na América Latina e o Caribe, e aqui a gente consegue observar como cresceram esses lixões, esses aterros sanitários. É importante isso aqui. Bem, no mundo tem quase 3 mil lixões, com quase 76 milhões de pessoas afetadas. Temos que falar que a América Latina e o Caribe estão melhorando. Temos que reconhecer o aumento desses aterros sanitários tem melhorado. E isso realmente acabando com lixões, passamos de 45% a 23%. E essa composição também, como evolui? O que a gente tem? Interessa saber o que temos. A gente procura soluções sem saber o que temos. Que os resíduos de alimentos, né, o que as pessoas comem, esse banquete do mundo. Vemos os números aqui. Temos resíduos de cereais, verduras, laticínios. Isso vai para o lixo. A cadeia de fornecimento de frutas e vegetais, 53% se perde ou se desperdiça. Só se consome 47%. Qual é o modelo, então, de gestão? Simplesmente, a origem vai para destino final. E o caso mais interessante, para lixões ou aterros de mais de 200 mil toneladas, onde temos geração de biogás. E a coleta é um tema interessante hoje. 70% do custo vai na coleta. Será que é tão boa assim? Será que é um bom negócio colher o lixo e levar 70% do orçamento? Temos que pensar naqueles que trabalham também. Eu sou igual a você. Esse operador, com certeza, faz um grande trabalho. Então, quais seriam então, assim, os meios de gestão disso aqui? Tem reciclagem, contagem, biodigestão, tratamentos térmicos, contudo, tudo isso precisa um recurso, dinheiro, e esse dinheiro a gente não tem. A gente vê que na Europa tudo vai muito bem, mas 70% é subsídio, de tal forma que na América Latina e o Caribe não temos esse subsídio. Talvez tenhamos projetos, mas 70% precisa ser subsídio. Reciclagem, contagem, precisa hoje suporte para que aconteça, para que seja sustentável essa tecnologia. E assim chegamos ao aterro sanitário, que também a Europa tem isso como tecnologia disponível. Historicamente, a União Europeia tem feito aterros e tem diminuído o seu uso, claro, por problemas ambientais, porque tem a poluição, tem o biogás, essa poluição toda tinha trazido grandes problemas. Esse tratamento da reciclagem e a compostagem é o que mais tem avançado e avançado bastante em 2018. A União Europeia caiu de 7% na quantidade de resíduos. Vemos isso como aconteceu em 2020. Isso, a gente vê que a reciclagem na União Europeia é de 28%. E temos exemplos da Grécia, que em 2012, 82% ia para os aterros sanitários, e Lituânia era 100%, e hoje tem 21% de reciclagem. E a gente quer ir mais rápido do que eles, não é tão fácil. Croácia, outro exemplo, 2006, 100% ia para os aterros, 14% era reciclado e 2% de compostagem. Itália, parecido, no geral, 39%
29% dos resíduos foram reciclados e o 31% foi para aterros. O Chile tem grandes aterros hoje, como esse caso aqui, no sul do Chile, que tem números excelentes. Podemos ir para Hong Kong também, vemos o processo de biogás, a gente tem aprendido muito, inclusive, do Brasil. Mas esse é o problema social que tem que ser abordado. Não é fácil dizer que vamos eliminar os aterros. Aqui temos um grande problema. Bem, a gente não sabe quantas pessoas estão envolvidas nisso aqui. Alguns falam que 15 milhões, outros, bem, mas tem muitas pessoas que trabalham nos aterros. E aqui tem a solução, então, que tanto a gente não gosta. Esse homem, que é o verdadeiro reciclador. É aquele, que veja que foto interessante isso aqui, desse catador de lixo no Dia Internacional do Catador aqui no Brasil. Bem, eles são importantes na América Latina e o Chile, particularmente, se destaca porque chama essas pessoas de recicladores. Essas pessoas que trabalham no aterro estão aí, em uma sala de aula, estudando. E depois de ter terminado com os aterros, bem, a gente precisa fazer algo. Então, tem exemplos aqui. Esse projeto aqui foi o primeiro projeto que eu conheci em 71. Eu colaborei no desenho e no plano de fechamento, onde a gente conseguiu obter biogás em 84. Esse aterro, hoje, é um parque. Essas pessoas que trabalham lá são de cuidadores do parque. Esse parque aqui, com 8 milhões de toneladas limpas, que recebeu esse prêmio ao meio ambiente. Tem outros países aqui, nos quais a gente trabalhou, na Colômbia, por exemplo. Mas será que será o fim do aterro? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o máximo que a gente conseguiu foi o rejeito. Eu acho difícil que a gente elimine os aterros, mas e o futuro? O futuro do aterro na Europa está tudo certo. Hoje se cobra 94 euros a tonelada. No Chile é um número muito diferente. A China tem feito contribuições interessantes com a construção de aterros com teto, mas temos que saber o que acontece. E para saber o que acontece e estudar, a gente tem, bem, trabalhado, tem artigos, universidades, vemos aqui na tela diferentes setores da academia que estão colaborando, que tem feito uma contribuição interessante. A gente já conhece cada etapa de um problema complexo que temos que abordar também no laboratório. Não é tão simples. Aqui vemos como se comporta o aterro sanitário ao longo do tempo, porque assim a gente conhece e a gente colabora para a reinserção desse aterro. Bem, assim trabalhamos, assim eu comecei trabalhando na minha universidade. Vejam a foto aqui. Hoje temos laboratórios com grandes projetos para poder compreender os aterros, inclusive poder fazer mineração dos aterros e não chegar nessa situação. A gente continua estudando para colaborar e resolver o problema. Bem, qual é o problema que existe aqui sob o ponto de vista geotécnico? Bem, o Chile tem uma lei da reciclagem, é importante, ela estabeleceu um marco para a gestão e também transformar, como disse o professor anterior, a cultura do descarte, da eliminação, no que se chama de economia circular. É uma cultura de eliminação que evita o resíduo. A gente precisa se preparar não para receber mais resíduo, temos que receber menos. A chave está aí. Temos que ter esse roadmap para a economia circular. Isso foi interessante, a gente falou disso antes. Temos a Estratégia Nacional de Resíduos Urbanos também. Bem, mas para que juntar se depois eu quero separar? Porque quero impor uma tecnologia com a qual eu termino com meu dinheiro e volto para o zero. Portanto, a educação é a única tecnologia que nunca se perde. Hoje, educação ambiental é um tema muito importante que incorpora valores, hábitos e condutas à comunidade através da educação ambiental.
A educação é lenta, sim, mas nunca se perde. O objetivo é ter a gestão sustentável dos resíduos. Na Espanha, recém agora, temos essa lixeira marrom para conteúdo orgânico. Mais de 12.000 famílias estão fazendo esse trabalho com esse tipo de resíduo. Eu quero contar o caso do Chile. Eu não sei como estou de tempo, espero que bem. Bem, o Chile tem a ilha de Chiloé, onde tem uma comunidade que se chama Ancude. Ancude esqueceu de que precisava 7 anos para trabalhar os aterros sanitários e foi obrigado a fechar e levantar ele. Bem, o Tribunal Superior ordenou acabar com isso e ficou sem aterro sanitário. O que fizeram? Primeiro, eles tiveram que conter o passivo ambiental e os jovens, com a participação cidadã, conseguiram um guia, ou fizeram um guia para a reciclagem. Hoje, tem esses pontos limpos que se chamam e conseguem, através dessas plantas de segregação com as comunidades, conseguem fazer a gestão na origem e reduzem, nesses números que tem aqui, eles pouparam $350 mil por ano no início, com uma pequena planta de compostagem. A Ancude dobrou os números de resíduos valorados. Por quê? Simplesmente porque teve participação cidadã e deixamos de percorrer 600 quilômetros para jogar esse lixo. Educação é um passo para transformar o mundo e educação ambiental é fundamental. Bem, para a solução preciso técnicos, educação, recursos e vontade política, mas claro, educação, educação e mais educação. Não podemos continuar com o modelo atual de produção, né? A gente não pode fazer isso. E não é um modelo sustentável. A agricultura é uma parte importante da solução e o primeiro no mundo. A gente precisa abordar o desperdício de alimento que tem essa porcentagem tão importante. A ONU tem contribuído para a cadeia de frio, que tem ajudado a colaborar para sustentar e para que não se gere tanto desperdício de alimento. As emissões por perdas de alimento, por falta de refrigeração, geram números enormes de carbono no meio ambiente. Bem, a reciclagem para a saúde humana, para a economia e para o meio ambiente. Mas por que o governo não exige tudo isso aqui? Bem, a reciclagem é algo que tem a ver com viabilidade econômica. A comunidade deve considerar o programa de um programa de reciclagem. Não existem países emergentes com recursos suficientes para ser reciclagem. Bem, eu sempre digo para meus alunos, ninguém vende notas de 1.000 a $1. Então, chegou o momento de levar a economia mundial para um modelo de mais circularidade. Temos que reconhecer que a pandemia também trouxe essa urgência de mudança. Simplesmente falar que a educação é fundamental com o apoio da tecnologia para que esse projeto funcione. Eu espero ter cumprido com o tempo. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui ao professor Acel Zantó, que é professor da Pontífica Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. Professor, muito grato pela sua explanação e pelo tempo que foi cumprido assim eximamente. Muito obrigado mesmo pela compreensão. Sabemos que, para vocês que estão palestrando, o tempo é curto, mas nós precisamos cumpri-lo aí e essa dedicação no cumprimento está sendo muito bom para todos nós. Bem, agora vamos convidar para fazer a sua apresentação a Paola Cofre, que é chefe da área de Economia Circular e Resíduos da CEREMI, Ministério do Meio Ambiente no Chile. Paola, agradecemos também para que você possa fazer sua apresentação e verificar aí o tempo de 20 minutos para sua apresentação. Eu avisarei 3 minutos antes de acabar. Ok. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas. Obrigado a todos e todas. Para mim é um prazer estar aqui presente nesse encontro, ainda mais com o meu querido professor, que tem sido o guia de muitos profissionais aqui no Chile para poder materializar uma excelente gestão em matéria de resíduos
Falta muito, claro. Estamos transitando, indo para uma economia circular com um roteiro e, claro, envolvendo diferentes atores. Estamos prestes a materializar um roteiro de qualidade específico para a região metropolitana. E o que eu vou falar hoje é o contexto geral, normativo, jurídico e como temos ido pensando no Chile e na região transitar para uma economia circular efetiva. Ahí está. ¿Ven la presentación? Perfecto. Muchas gracias. Perfeito. Bien. Entonces, el título de la canción es Normativa Chilena y Líneas de Trabajo. Normativa Chilena e Linhas de Trabalho em Economia Circular. Todos sabemos que temos um desafio enorme aqui no Chile. Hoje, desde 2013, que a gente teve uma auditoria OCDE, o Chile ficou em segundo país quanto à gestão de resíduos sanitários. Isso nos ajudou a criar esse marco para o fomento da reciclagem. A gente vê quais países do primeiro mundo têm diversificado o tratamento de resíduos. Se olhar para o Japão, por exemplo, tem diferentes tipos de tratamento de resíduos. Não o nosso país, já que 90% dos resíduos vão para um aterro sanitário. Também temos como diagnóstico Chile, no 23 de maio, ele gastou a linha de crédito no que seria a atividade ecológica. É um dos primeiros países que terminou com esse financiamento ecológico. Portanto, a gente precisa acelerar políticas públicas do Estado para transitar para uma economia circular efetiva que ajude a cuidar do nosso sistema natural. Também, como dado, eu quero contar que cada chileno gera 1,2 quilos por dia, isso de resíduos sólidos domiciliares. Em particular, na região metropolitana, temos 1,12 quilos por habitante. Bem, na nossa região, temos em nível nacional, tem um aterro sanitário no lugar que foi revisado e ambientalmente consegue ser tratado, mas não acontece em outros lugares do nosso país, onde ainda temos instalações que não têm esse tipo de sistema, ou seja, eles não tiveram uma revisão do seu sistema, sino que ainda tem lixões que recebem os resíduos com o potencial impacto que isso pode gerar. Aqui temos a distribuição do gasto em coleta, transporte e disposição por região. E podemos ver que o que mais gera gasto é o custo de coleta e transporte. Portanto, é muito importante que a gente revise esses números, porque os municípios no Chile hoje ainda têm um déficit com relação a esse item. Se nós falamos de uma parte mais simples, mas não menos complexa, temos a caracterização desse saco preto, né, de todo o resíduo que temos em casa. Temos 58% desse saco preto de lixo que é gerado nos domicílios é lixo orgânico. Então, temos 10% que é papel e papelão, temos vidro, plástico e metais, e somente 16% desse saco preto de lixo chega ao destino final nos aterros sanitários. Então, o que deveria chegar ao aterro sanitário, que depende a caracterização, depende de várias coisas, do estilo de vida, comportamento de consumo, lugar geográfico. O Chile é um país muito diverso, com várias regiões, é um país que tem uma biodiversidade enorme e são muito diferentes uma região da outra. Especialmente na região metropolitana, temos 52 municípios diferentes. Também depende do ano, da estação do ano e também dos fatores
circunstanciais que possam gerar esses resíduos, como festivais. Então, nós queremos caracterizar esse saco preto de lixo para ter dados precisos do que está acontecendo hoje em dia no âmbito nacional, especificamente na região metropolitana. O que nós temos também? Se nós podemos ver aqui esse gráfico, que temos isso aqui é a parte da Antártica chilena, e nós temos várias iniciativas. Se olhamos a fração orgânica do Chile, temos mais ou menos 13% desses municípios do país valorizam uma fração dos resíduos orgânicos gerados. Então, aqui nessa fração orgânica, nós temos um desafio tremendo, que diz que não podemos superar 1% dessa avaliação nacional. Então, nós não estamos conseguindo lidar com essa fração que é o lixo úmido. Então, nós temos no Congresso um decreto que quer evitar essa fração orgânica para que não chegue ao aterro sanitário. Isso implica também evitar esses gases de efeito estufa. Então, estamos fazendo projetos que não são tão rápidos, mas para gerar plantas de compostagem no âmbito nacional em alguns municípios do país. Temos a zona metropolitana 4 especificamente, onde temos projetos piloto para ver como podemos reduzir o gasto, a despesa e também o que podemos produzir, o que acontece com o aterro sanitário quando nós descartamos essa matéria orgânica. O que nós temos? Temos o descarte final desses resíduos em operação. Esses são dados de 2022, são dados, e aqui embaixo são dados desse ano. E podemos ver que a região metropolitana tem o aterro sanitário tradicional, que também tem esses lixões, 2%, que é escopeta, que é basicamente um aterro sanitário municipal controlado e que já chegou à vida útil há muitos anos e tem licenças sanitárias agora, que precisamos ver como podemos melhorar essa gestão e ter um aterro sanitário com essa requalificação de descarte ambiental. Antes de continuar, podemos ver que as outras regiões não resolveram esse problema porque eles não têm esses aterros sanitários ainda, e há regiões onde eles tiveram também problemas muito graves, eles já têm que passar outra solução, e essa é uma visão geral do país, que temos que melhorar as nossas instalações sanitárias. Então, isso foi mencionado muito bem pelo professor. Nós fomos ao Cerro La Leona. Não sei se o professor tem uma foto, professor Marcelo Santo. O professor nos mostrou tudo o que é ali a geomembrana, a infraestrutura, os taludes. Temos aqui uma fotografia das diferentes instalações da região metropolitana e podemos ver aqui o que está em vermelho, que são os tempos de vida útil. Bom, nesse caso temos Popeta, que não é um aterro sanitário, mas é um lixão controlado, mas aqui nas outras instalações podemos ver em vermelho a vida útil que foi otorgado pela legislação ambiental, ou seja, isso é o que dá permissão para construir uma obra nesse local. Então, nesse sentido, isso é fiscalizado pela Agência Ambiental do Chile, que vai revisar se eles estão cumprindo ou não com o que deve cumprir o dono desse aterro sanitário. Então, eu posso dizer que o aterro sanitário Santa Marta tem uma vida útil que foi reduzida porque eles tiveram uma emergência em 2016, eles tiveram um incêndio, um deslizamento de terra também, e Lomos Colorados tem uma vida útil até 2046, e Cerro La Leona, que recebe resíduos industriais não perigosos, tem até 2050, esse é mais novo, os outros somente resíduos solos domiciliares ou parecidos, assemelhados, e podemos ver que nós temos nessa região metropolitana, temos essas vidas úteis que foram reduzidas. Então, precisamos estabelecer uma economia circular efetiva para poder estender a vida útil dessas instalações, para não ter que investir recursos
recursos nesse setor, mas gerar uma economia circular e somente lançar nesses lugares, descartar nesses lugares o resíduo que não tem valor ambiental nem social. Aqui temos temos aqui algumas fotos de alguns lixões ilegais, onde o pessoal joga para todo tipo de coisa. Temos ali, por exemplo, pneus que não deveriam estar aí. Nós agora temos um regime especial para os pneus. Então, o produtor, o fabricante do pneu, agora tem que se encarregar desse tipo de resíduo. Então, temos um regime específico para isso. Aqui temos algumas notícias. Chile é um dos países que mais gera lixo eletrônico. Então, precisamos também cuidar disso. Estamos trabalhando para gerar e ter também a parte legal, decretos supremos específicos relacionados a esse lixo eletrônico. Isso vai no celular até uma geladeira. Então, precisamos cumprir essas metas. Isso vai nos ajudar a que não sejam descartados em qualquer lugar, para não ter esses lixões ilegais, para poder resgatar também o valor econômico que esse produto tem. Então, há uma mudança de visão que estamos trabalhando. Essa mudança de visão diz que o resíduo, nós vamos começar a ver o resíduo como recurso, né, não somente como lixo. E esse é algo fundamental da Lei 2920, que vai ser essa gestão dos resíduos. Então, o que nós temos hoje em dia? Temos a Lei 20.920, que é um importante progresso no país. Então, nós somos o país que mais produz resíduo depois da Turquia, então por isso que essa lei foi estabelecida. Nós temos também um mapa de rota circular no Chile até 2040, temos também uma estratégia nacional de resíduos orgânicos até 2040, temos um projeto de lei de orgânicos que vai proibir o descarte de resíduos orgânicos em aterros sanitários. Estamos trabalhando com têxteis, né, como produto prioritário, fazendo todas as linhas basais e estabelecendo uma estratégia para têxteis, porque no norte do Chile, se vocês sabem, temos ali um lixão de têxteis. Isso realmente afeta todo o ecossistema microbiano do deserto. E também temos uma lei de plásticos de uso único, que precisamos começar a trabalhar com os municípios, com os governos locais e com todos os atores que estão nessa lei para reduzir essa má gestão do plástico. Então, o que a lei diz? A lei diz que o produtor precisa reduzir, responsabilizando o produtor, a ideia é reduzir o resíduo, fomentar o reuso e a reciclagem e outro tipo de valorização. Então, temos ali a REP, né, que vocês alguns conhecem, que é um instrumento econômico que dá ao produtor de alguns produtos prioritários essa gestão dos resíduos, ou seja, não é o município que vai pagar esses 26% desse saco preto de lixo, mas será o produtor que vai ter que lidar com isso. Então, o município estabelece as metas, isso é realizado através de um sistema de gestão. Então, esses são os produtos que são regulados por esse decreto. Temos ali pneus, embalagens, óleo, baterias, pilhas, aparelhos eletrônicos e também têxteis agora vai ser introduzido. Então, temos aqui o regulamento. Isso aqui não é um processo a curto prazo. Essa lei entrou em vigor em 2016, apareceu no Diário Oficial. E depois temos que começar a trabalhar no regulamento de metas e também no regulamento de cada produto prioritário. Isso é um trabalho que isso depois passa pela controladoria e entra em vigência. Depois desse processo, aqui temos uma foto do outro instrumento da lei, que é o Fundo para Reciclagem. Nós já abordamos vários municípios e, basicamente, um fundo específico para os municípios, as seções do município onde a lei começa a ser aplicada no território. Então, quais são as metas? Podemos ver aqui que nós temos para os domicílios e não domicílios. Então, aqui nós temos metas bastante conservadoras para os domicílios, porque consideramos o plástico
3% para 2023, mas no 12º ano temos que ter 45% do reuso do plástico. No âmbito domiciliar. Não domiciliar, temos metas mais altas. Começamos com 13% e terminamos com 55%. Nós colocamos metas bastante ambiciosas, então temos que saber quais são os gargalos. E no Chile, nós falamos sobre isso antes com o pessoal da América Latina e a Universidade de Geórgia também, que está trabalhando na zona metropolitana. Temos que realmente fomentar a estrutura e o mercado do uso dos diferentes tipos de plástico. 3 minutos já. Bom, você tem 3 minutos. Bom, o que a lei diz? Então, até 2034, nós precisamos lidar, os municípios precisam lidar com esse lixo na origem. Então, temos ali a função privativa de higiene, colaboração com o GranSIC, temos ali no Brasil os catadores também e os catadores de lixo. Então, aqui são as funções de cada município, podemos analisar isso mais a fundo depois. Com o GranSIC temos esse âmbito municipal e o GranSIC terá a função da avaliação, porque isso será feito pelo município. Então, vão estabelecer convênios, e esses convênios vão estabelecer diferentes tipos de licitação ou contratos diretos para os catadores. Vamos ter, então, os municípios vão ter certas funções em relação a essa função privativa, mas temos a lei também, então temos que apoiar os municípios e, por outro lado, os recicladores de base entram nesse regime. Isso é muito importante, porque agora o reciclador pode se capacitar e pode melhorar a sua qualidade de trabalho e pode também se tornar um agente autorizado dessa lei. Temos ali um mapa de rota até 2040 e temos 7 metas. Uma é geração de emprego, temos geração de resíduos sólidos municipais por habitante, precisamos reduzir a 25%. Geração total do PIB, redução a 30%, produtividade de material 60%, taxa de reciclagem aumenta a 75% e recuperar lugares afetados por lixões ilegais, aumenta de 65%. Então, esses equipamentos devem ser descartados em outros lugares, não nos lixões ilegais. E, finalmente, o que temos para a região metropolitana é estabelecer um mapa de rota específico para a região. Estamos falando com o governo da região, que vai presidir essa Secretaria Executiva de Resíduos, que vai estabelecer um plano de ação que tem 3 âmbitos estratégicos: inovação circular, territórios circulares e cultura circular, como o mapa de rota nacional. E nós temos também outro eixo no âmbito nacional, que é a parte jurídica. Isso é feito diferente, não por região. Então, nós estamos trabalhando agora com o governo regional para materializar essa secretaria com essa perspectiva de economia circular efetiva. Temos essa estratégia de resíduos orgânicos e as metas são chegar até 2040 com 66% de valorização dos resíduos orgânicos. Temos aqui os projetos específicos para a região metropolitana. Eu vou deixar isso aqui. E, resumindo, isso é o que nós temos. 26% desse saco preto de lixo vai ser administrado pelo REP, pelo produtor. 58% estamos trabalhando através da ENRO, que é a Estratégia Nacional de Resíduos Orgânicos, e somente 16% deve realmente chegar aos aterros sanitários. Então, aqui temos algumas notícias, aqui temos a nossa ministra trabalhando no campo, temos o projeto de lei que eu mencionei, há alguns dados aqui interessantes, e isso se comunica diretamente com o que nós estamos fazendo no âmbito global, de compromisso global de metano, e também tudo o que estamos fazendo em relação à mudança climática. E, finalmente, o objetivo dessa lei é reduzir a quantidade de resíduos que são eliminados, incentivando a redução da sua geração, fomentando a valorização através de obrigações domiciliares, e vamos determinar quais são as obrigações do município em relação a essa tarefa de lixo orgânico especificamente. Qual é a governança que nós queremos trabalhar na região metropolitana especificamente, com um mapa de rota organizada com
o governo regional, que é gerar essa Secretaria Executiva de Resíduos, que será presidida pelo governador. Temos ali o CDMI do Meio Ambiente, o Departamento de Saúde, o Departamento de Agricultura. Então, temos várias agências que vão apoiar essa iniciativa. Temos algumas funções dessa Secretaria Executiva, vai estar conversando com o projeto de lei, vai entrar em vigência essa nova lei, e nós temos aqui a divisão de como isso vai funcionar por fase e por município. E aqui nós temos alguns dados do que está acontecendo com os têxteis e as roupas ali, que também vai entrar nesse regime REP dessa nova lei. Bom, acho que com isso terminamos. Temos alguns dados aqui de têxteis que acho que todo mundo já conhece no âmbito da América Latina. Temos que focar mais nesse tema, e eu deixo isso, e, bom, não quero tomar mais tempo, então eu tenho um segundo. Aqui temos a lei 21.368, que vamos implementar no território, que é a lei de plásticos de uso único. Então, isso é para poder atender os compromissos que nós temos no âmbito internacional. Isso entra em vigor em agosto. Então, já estamos conversando com a Fundação Basura para que eles nos ajudem a implementar isso em todo o território para realmente fomentar o conhecimento dessa lei aos diferentes agentes territoriais que seriam as autoridades locais. Então, aqui são os dados de como isso vai ser implementado no território, e temos, as multas e as sanções, fiscalização. Isso está sendo coordenado, de alguma forma tem que ser implementado no campo. Então, nós temos realmente um marco jurídico robusto no Chile, mas temos que ver quais são os pontos críticos que vamos encontrar no campo e como podemos resolver esses problemas. É importante que o âmbito acadêmico, o Estado, o município, a Secretaria do Meio Ambiente também, e os cidadãos também precisam estar empoderados com as políticas públicas para poder saber como cada um participa dessas políticas. Então, muito obrigado pela atenção e pela informação. De qualquer forma, eu deixo aqui para vocês essa informação do slide. Tempo de ter disponibilizado estar conosco aqui. A ABS é muito agradecido, o nosso Brasil Water Week agradece a todos vocês, né, claro, como palestrantes que estão aqui conosco, pelo tempo que nos deu de atenção. Gostaria, é claro, de chamar aqui agora, como debatedor, né, deste nosso momento, o Pedro Duarte. O Pedro Duarte, ele é assessor técnico da Secretaria Especial para o Programa de Parceria de Investimento da Casa Civil da Presidência da República, e vem representando Manuel Renato, que é secretário de Infraestrutura Urbana e Social da CEP, que é a Secretaria Especial, como já dito anteriormente. Por favor, Pedro, para os seus comentários, os seus 10 minutos de tempo. Bom, boa tarde a todos. Parabenizar a ABS por esse importante evento. Josivan, quando estiver faltando um pouquinho, você me avisa, tá? Aviso, Pedro. Muito grato pela compreensão. Certo. Bom, eu queria destacar aqui uma parte da fala dos três palestrantes, né, parabenizá-los pelas exposições, tanto do Pedro Simões quanto do professor Marcel e da Paola. Eu acho que foi bastante rico na perspectiva da gente, obviamente, para nós aqui do Brasil é sempre importante conhecer as experiências internacionais, né, saber aonde que a gente pode, de certa forma, nos pautar na experiência internacional, mas também conhecendo o nosso contexto e vendo as diferenças e as similaridades e como a gente pode de certa forma, fazer um benchmark, né? Nesse sentido, de trás para frente aqui, é muito legal o que a Paola comentou da Estratégia Nacional de Resíduos Orgânicos, né? O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima aqui no Brasil está desenvolvendo uma estratégia nacional de resíduo orgânico, está fazendo uma benchmark com uma série de países aí, e o Chile é um deles, né? A gente está com a agenda aí ainda para esse mês para tratar do tema. Eu acho que esse foco que foi dado para o resíduo orgânico aqui, um pouco pelos três palestrantes, é muito importante, né? É sempre importante esses gráficos de composições de orgânicos que apresentaram aí. No Brasil não é diferente, né? Estudos apontam aí, nas nossas caracterizações, de 40% a 65% do nosso resíduo orgânico. Essa experiência foi falado bastante em compostagem, né? A questão da compostagem e, obviamente, também outras tecnologias, como a biodigestão. É algo que a gente tem estimulado, é algo que a gente precisa estimular ainda mais, né?
Só fazendo uma breve contextualização aqui do PPI, acho que é importante, a estrutura que eu trabalho aqui, o Programa de Parceria de Investimento da Casa Civil da Presidência da República, é a estrutura do governo federal que apoia os entes, né, municípios e estados, e no caso de resíduos aqui, os municípios como titulares, na estruturação de projetos de concessões e PPPs, nesse caso aqui de resíduo sólido, né? A gente não trabalha com município individualmente, a gente trabalha com município em arranjo regional, né? O governo já tem uma clareza de que a prestação regionalizada, desde 2010, já tinha um estímulo na nossa lei de resíduo, né? Pedro, Oi. Só um minuto. Se você puder afastar um pouco sua câmera para nós lhe vermos melhor, porque está um pouco cortando você. Pronto, agora ficou muito bem. Obrigado, hein, Pedro? Acho que quem está nos assistindo gostou aí da nossa organização. Legal, obrigado. Então, é muito importante conhecer essas iniciativas, inclusive no contexto de prestação regionalizada, né? O olhar para o resíduo orgânico é muito importante. E a gente comenta aqui que não tem preferência entre orgânico e seco. Na medida em que eu trabalho o orgânico, de uma certa forma, eu estou facilitando o lado do resíduo seco, de quem maneja resíduo seco, e vice-versa, né? Os palestrantes, o Marcel falou bastante a questão do catador, né? Eu gosto muito dessa abordagem, é muito importante para a gente que as nossas estratégias para um país que estima que tem mais de 2 milhões de catadores como o Brasil, precisam incluí-los, né? Se hoje a gente tem algum nível de reciclagem no país, isso se deve aos catadores, então, mais que uma questão de justiça, é uma questão de remunerá-los, né? Então, hoje se discute muito no Brasil que o catador seja remunerado. Eu gostei muito da fala do Marcel da parte de educação ambiental, né? Não existe possibilidade da gente falar de educação, de coleta seletiva, seja de seco, de orgânico, de economia circular, de sustentabilidade, sem trabalhar o componente de educação ambiental, né? E aí essa fala do professor Marcel é muito importante, que a gente sempre trabalhe com a educação ambiental de forma mais profissional e não voluntária, não amadora, né? Ele citou a questão de pensar no trabalhador, eu acho que isso é muito importante, né? Não apenas o catador, mas todos os trabalhadores, né? Os garis, os coletores, né? Eu vou pegar um pouquinho mais aqui do que eu anotei da fala do Pedro. Pedro fez uma abordagem que eu achei bastante completa, bastante interessante, né? Começou falando de universalização e continuidade da prestação. Então, a nossa lei de saneamento, mas de resíduo também traz essa noção, né, de prestação de serviço público contínuo, de universalização, né? Embora a gente use o termo resíduo sólido urbano, a gente precisa tratar os resíduos domiciliares gerados em área rural. Então, quando a gente fala em universalizar, a gente está falando realmente de olhar para todos. Ele trouxe aí a importância da coleta seletiva, né, das coletas seletivas, né, seja de seco, seja de orgânico, né? É fundamental nesse sentido também fazer um link aqui com a nossa legislação, né? É muito importante lembrar aos nossos gestores, nossos profissionais, que o decreto 10936 de 2022 prevê coleta seletiva de seco e de orgânico. Então, assim como a diretiva da União Europeia lá trouxe a necessidade dos Estados-membros, a partir desse ano, trabalharem os resíduos orgânicos, aqui também a gente tem essa necessidade e é uma obrigação, né, trazida na norma. Então, os municípios têm que começar a olhar para a segregação também dos resíduos orgânicos, né? O Pedro citou a questão da sustentabilidade financeira, tarifas módicas, isso que nas nossas, e citou inclusive o instrumento das PPPs, né, e das concessões como instrumentos importantes nessa transformação da gestão de resíduos, visando uma gestão mais sustentável, né? E esse sustentável, obviamente, passa também pelo sustentável econômico e financeiro, né? Então, nossas estruturações aqui no âmbito do governo federal, a gente sempre olha com muito cuidado a capacidade de pagamento da população, a população que precisa de uma cobrança social. O Pedro comentou a questão do Pay As You Throw, né, que é um sistema mais desenvolvido na Europa. No Brasil, a gente ainda pensa, né, a gente está um passo atrás, tem algumas cidades que ainda estão pensando em efetivar o PAYT, mas a gente acaba, infelizmente, para o nosso contexto aqui, a grande maioria dos municípios sequer cobra taxa ou tarifa de resíduo. E quando cobra, muitas vezes ela é insustentável, ela não recupera 20%, 30% dos custos do serviço.
Então, a gente também tem tentado aprimorar nossos sistemas nesse sentido, mas eu gostei muito da abordagem. Esse exemplo que ele citou da Bélgica, com os sacos, né, remuneração por saco, a cobrança por saco, inclusive o saco, a população, que vamos dizer assim, que não segrega o resíduo pagando mais, é muito importante. Citou a questão de capacitação, que para a gente aqui no governo federal é um lema, né? Há bons anos aí o governo federal tem trabalhado numa linha de capacitação bastante robusta, e esse é um desafio nosso aqui, né? A nossa sentido de ser aqui do Programa de Parceria de Investimento, de certa forma, reside na fragilidade técnica dos municípios em elaborarem bons projetos e, consequentemente, conseguir fazer, de fato, prestação de serviço de manejo com todos esses elementos que a gente está colocando aqui, né? Com remuneração, com coleta seletiva, com inclusão dos catadores, com remuneração adequada dos catadores, com valorização de resíduos orgânicos, né, e secos, e obviamente rotas tecnológicas que caibam ali dentro daquele contexto, e o Brasil é muito amplo, então cabe um pouco de tudo. O Pedro também citou a questão do combate ao desperdício, que vem muito no sentido também da nossa Estratégia Nacional de Resíduos Orgânicos que está sendo elaborada. Então, não é uma questão só de segregar resíduo e dar o devido tratamento, mas a gente tem um problema de desperdício de resíduo muito grande. Então, isso precisa ter uma política mais forte nesse sentido, ainda mais quando a gente fala em segurança alimentar, né? E, de certa forma, quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente precisa cada vez mais ser mais eficiente, mais circular e mais sustentável. Então, dois minutinhos. Tá bom. Então, essa questão de combate ao desperdício, ela não só ali, mas no Brasil como um todo, ela é fundamental, tá? Por outro lado, foi muito falado também aqui como mecanismos de incentivo, né, por exemplo, como a questão do incentivo para desvio de aterro sanitário, que já existe na Europa e foi falado um pouquinho aí também para a questão do Chile. Essa é uma coisa que pode ser uma medida, um incentivo que pode ser estudado, mas, por outro lado, a gente não pode deixar de olhar para o nosso país aqui, em que nós temos cerca de 2.350 sítios de disposição inadequada. Então, por um lado, a gente tem que construir aterro sanitário, porque ele é um equipamento importante, necessário. Nós temos que, inclusive, melhorar os nossos aterros sanitários. Existem bons aterros no Brasil, mas existem aterros que carecem de melhorias, e os próximos a gente precisa já construir numa lógica de projeto cada vez melhor, com tratamento avançado de chorume, com maior cuidado na parte de proteção do aterro, né? Nesse sentido, eu acho que foi falado um pouco também nesse sentido. O próprio professor Marcel comentou aí um pouco a questão da melhoria dos aterros, da estabilidade geotécnica dos aterros, do encerramento de lixão, com a questão de recuperação paisagística e ambiental, né? Fazendo esse apanhado, assim, eu acho que foi bem, as três apresentações, tanto do professor Pedro, quanto do Marcel, quanto da Paola, foram bem robustas, tá? E eu gostei muito, porque é um painel que ele trata de eficiência, sustentabilidade, economia circular e soluções baseadas na natureza, mas aonde foram apresentados desafios reais, né, no caráter da prestação do serviço, olhando na perspectiva do prestador, na perspectiva do governo como indutor de política pública e do cidadão e até dos catadores, mas também foram apresentadas medidas aqui, como incentivos econômicos, incentivos sociais, educação ambiental, as próprias concessões e PPPs como instrumentos para a transformação dessa realidade. Então, acho que eu queria parabenizar aqui, espero que eu tenha conseguido fazer aqui uma síntese, né? Foi muito conteúdo, muita informação, seria bom a gente ter até acesso a essas brilhantes apresentações, mas a gente acredita que a gente vai conseguir traduzir para a nossa realidade aqui boa parte do que a gente viu no evento de hoje. Então, é isso. Pedro, muito obrigado aí também pela sua intervenção. Suas palavras nos deixam muito felizes, porque nossa organização desta sessão, né, e eu tive prazer de coordenar a elaboração, foi por isso mesmo, para que nós trouxéssemos e explorássemos o máximo possível as experiências internacionais, como agora aqui feito. E com isso, vocês, né, que foram os convidados debatedores, aí a Samantha vai ser a próxima a falar, possa fazer essas analogias do que a gente pode, né, trazer para a nossa realidade local, vendo tanta experiência rica e posta. Samantha, com você agora, Samantha Souza, que é a secretária, né, subsecretária de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Por favor, seus comentários e o momento é seu. Bom, boa tarde a todos. Josivan, muito obrigada. Agradeço a você em nome da ABS pelo convite.
e pela oportunidade de participar de um encontro tão relevante, de um painel tão importante quanto esse que está tratando o tema de resíduos sólidos. Eu me senti bastante acolhida durante as palestras, porque cada vez que eu vi o Pedro, o professor Marcel, a professora também trazendo as suas contribuições, eu me sentia muito identificada com os desafios que foram apresentados aqui para nós, né? Isso foi muito importante, né? Trazer a questão dos aterros, da vida útil de aterros, dos desafios que as metrópoles muitas vezes se impõem, né? Que nos impõem muitas vezes. E aí, quando a gente fala aqui do estado de São Paulo, a gente está falando de uma geração de 40 mil toneladas de lixo diariamente, né, de resíduos diariamente, e toda essa gestão, ela vem acompanhada de um pouco de tudo que a gente ouviu aqui nos 3 painéis, como bem o Pedro trouxe para nós. E aí, eu queria aproveitar esse momento, o Pedro fez um bom wrap-up aí de tudo que foi falado, uma síntese de cada um desses pontos. Se me permitir, eu queria fazer algumas correlações de tudo que a gente viu aqui nas 3 palestras, de como que a gente está, então, enfrentando esses desafios que foram tão bem postos aqui dentro do estado de São Paulo, né? Quando a gente fala da vida útil, a professora Paola trouxe a questão da vida útil, né, nos aterros, na região metropolitana de Santiago, enfim, todas essas questões, fazer um comparativo com o que a gente está enfrentando aqui em São Paulo e também contar um pouco do que hoje, coincidentemente ou não, né, hoje Dia Mundial do Meio Ambiente, São Paulo assinou um decreto que chama Integra Resíduos, onde a gente traz um pacote de soluções para os resíduos sólidos no estado como um todo. Então, é um pacote que tem o intuito de colaborar e impulsionar as soluções relativas a resíduo, não só na metrópole, nas regiões metropolitanas, que aqui a gente tem 9, né, no estado, mas também nos desafios de trazer boas soluções modernas para aqueles municípios de pequeno porte, que são 70% dos municípios do estado de São Paulo. Então, aqui no estado de São Paulo, hoje a gente tem 70% dos municípios com menos de 30 mil habitantes, e, ao mesmo tempo, a maior metrópole da América Latina. Então, os desafios acontecem de formas muito distintas dentro do nosso estado, e aí eu vou aproveitar o que eu aprendi aqui e fazer essas correlações com o nosso programa, que foi lançado agora pela manhã, às 10 horas da manhã, pelo nosso governador e a nossa secretária, o Integra Resíduos. Em síntese, o projeto, ele tem como... O programa, ele tem como alicerce o descarte sustentável dos resíduos. Na verdade, é a reutilização, né, a economia circular dos resíduos e o descarte adequado dos rejeitos, porque tudo que for resíduo, a gente está focando em reutilizar, né, reciclar e etc. Então, com isso, a gente tem algumas metas bastante audaciosas. A redução do custo logístico. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo gasta por ano $1 bilhão, ou 6 bilhões de reais, mais ou menos equivalente, para a destinação dos resíduos sólidos. Então, a gente quer uma redução desses custos logísticos, um maior aproveitamento desses resíduos, como a gente pôde ver com iniciativas na Alemanha, aí, com aproveitamento de resíduos em torno de 70%. Essa é a nossa missão, né? A gente tem hoje, pegando um gancho um pouco do que a Paola trouxe,
A vida útil dos nossos aterros. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 170 aterros com idade, com vida útil de, no máximo, 5 anos. Então, 170 aterros que estão no final da sua vida útil. E nós temos 185 municípios que transitam, que se deslocam mais do que 50 quilômetros por dia para levar o seu resíduo coletado ao destino final. Quer dizer, uma questão de poluição também, a questão logística de transporte, de rodovia, de combustível, enfim, é um pacote de desafios que a gente tem aí em frente. Então, para isso, o Integra Resíduos vem para que a gente consolide uma solução através de parcerias público-privada e através da regionalização, porque esses 70% dos nossos municípios com menos de 30 mil habitantes necessariamente precisam de uma conjugação de esforços através da regionalização para que essa solução seja de fato efetiva. A ideia através do governo, em parceria com a nossa Secretaria de Parcerias e Investimentos, desenvolver as modelagens, então, oferecer a modelagem de soluções regionalizadas para as regiões, de forma até o processo final, fazer todo o trâmite de contratualização, modelagem, valoração do negócio, identificação das áreas e leilão ou qualquer um dos instrumentos de seleção que venham a ser definidos e a entrega, por fim, dos serviços à mão deste parceiro privado para que as soluções sejam apresentadas, transformando um resíduo em fertilizante, biometano, biogás, etc., e, de fato, dando a destinação adequada para os rejeitos, de forma que os aterros sanitários sejam utilizados única e exclusivamente para a destinação dos rejeitos em si. Além disso, paralelo a esse programa, vai acontecer paralelamente um plano de desenvolvimento e educação, que foi um pouco o que o Pedro também falou na apresentação dele, lá, a primeira apresentação que a gente trouxe, e o professor Marcel também reforçou, a questão da questão de treinamento, de envolvimento, de educação. Então, junto com o programa de parceria público-privada, com esse foco de circularização e destinação adequada do rejeito, a gente também tem 2 vertentes de treinamento. Uma, a gente vai ter um plano de treinamento para o poder público municipal, para as municipalidades que receberem este programa, este projeto, para que eles façam a gestão adequada desta concessão desses serviços, a gestão adequada, com indicadores adequados, o monitoramento adequado, para que extraia dessa política pública, dessa parceria público-privada, os melhores resultados possíveis para a população, e também a outra vertente do nosso treinamento, falando especificamente, treinando... Estou aqui no tempo, especificamente treinando os catadores, né? Os catadores, gerando receita para aqueles que atuam na reciclagem, a cadeia de reciclagem, e principalmente os catadores, para que eles também, além de fazer um bom manejo desses resíduos, mas que eles também façam uma boa gestão do trabalho e dos recursos que eles recebem em detrimento, né, em devolutiva desse trabalho. Eu, de novo, isso aqui é uma pílula de tudo que a gente está prevendo aqui. Depois está disponível toda a informação no site da nossa secretaria, tem todos os detalhes. Mais uma vez, eu me sinto muito privilegiada de fazer parte de um grupo tão seleto de pessoas
entendedoras do assunto de resíduos sólidos e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida e trocar também experiências. Muito obrigada. Samantha Souza, quem agradece somos nós, né? Nós aqui finalizamos este momento aqui com a fala da Samantha Souza, finalizando tudo. Agradecemos aqui os palestrantes, o Pedro Simões, o Marcel Santó, a Paola Cofre e os debatedores. Eu já agradeci a Samantha e o nosso Manuel também do PMI. Bem, entraremos agora na próxima sessão do Brasil Water Week. Antes, nós tivemos uma pergunta, a pergunta do Matheus da Costa, da SANEP. Matheus, nós vamos fazer o encaminhamento ao palestrante da sua pergunta e fazemos a resposta a você posteriormente. Pelo tempo, nós finalizamos aqui o nosso momento da sessão, né, e agradecemos. E a próxima sessão será às 15h15, regulação de saneamento, a transição de regulação discricionária para contratual e a relação com os modelos de prestação de serviço. Muito obrigado e boa tarde.